Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria que você, onde quer que você esteja, se puder, se não estiver dirigindo, que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e peça a presença do Espírito Santo de Deus. Não tenha medo de pedir, para que Ele possa te trazer o entendimento. Proferidas que você possa ouvir somente aquilo que for da vontade de Deus. Pela ação do Espírito Santo, que da minha boca só saia aquilo que for vontade de Deus. Por isso te clamo, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar uma porção redobrada do Teu Santo Espírito. Assim como fizeste em Pentecoste, que nessa noite o Senhor, hoje, nos faça canal de graça. Tantas pessoas que precisam de uma palavra, e hoje nós te pedimos, Espírito Santo, que venha preencher todo o nosso ser. Ruá, Espírito Santo de Deus. Sopre sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito. Ruá, Senhor Jesus. Nós pedimos, nós clamamos, não um novo batismo, mas que sejamos infundidos em nossos corações essa graça que recebemos no dia do nosso batismo. Vem preencher o nosso pensamento, todo o nosso entendimento, todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo. Acalma o nosso coração, acalma a nossa tempestade. Que através da ação do Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, o Senhor nos alcance, nos toque e, se for de Sua vontade, nos cure. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabamos de falar do nosso amigo Eduardo. Aí, Eduardo Soares entrou. Boa noite, minha irmã Maria Alice. Seja bem-vinda. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Geralmente nós fazemos a nossa oração do Espírito Santo e começamos com a partilha da palavra. Mas como eu falei para vocês, hoje vai ter muita surpresa. Espero que sejam surpresas agradáveis. Boa noite, Dani. Isso aí. Dona Francis fez aniversário, se eu não me engano foi sexta-feira passada, e eu acabei esquecendo de falar do aniversário da Dona Francis. Dá um beijão na sua mãe. Também esqueci de dar um parabéns para todas as mães que foi no domingo, né? Olha que esquecimento. Todas as mamães, também eu esqueci de dar um abraço, mas eu fico naquela emoção da oração e acabei por esquecer. Mas hoje eu queria começar com música. Se me permitam cantar, né? Não sou tão bom assim com a música, mas vou tentar cantar essa música, que é uma música bem antiga, bastante antiga, da banda Êxodos. Senhor, encontro meu refúgio, que eu não seja confundido para sempre. Proteja-me, liberta-me, porque és justo. Inclina o teu ouvido e vem salvar-me. Teu ouvido e vem salvar-me. Seja para mim,
seja para mim a rocha protetora, a forte cidade que me abriga. Liberta minha alma das mãos do opressor, pois és minha esperança, meu Senhor. Seja para mim a rocha protetora, a forte cidade que me abriga. Liberta minha alma das mãos do opressor, pois és minha esperança, meu Senhor. Pois és minha esperança, meu Senhor. Pois és minha esperança, meu Senhor. Eu queria aproveitar e falar para vocês que, que eu sou quase o DJ aqui do nosso grupo de oração. Mas queria agradecer o nosso irmão Gustavo, Falei dele na semana passada. Hoje o Jânio gravou rapidamente, Pedi ele em cima da hora para gravar essa melodia. Deus estava tocando muito no meu coração enquanto estava fazendo a oração para começar o nosso grupo, a nossa live. Aí me tocou muito esse Salmo 70. Então eu queria agradecer os irmãos. Em breve, muito em breve, nós estaremos juntos. Aí fica mais fácil, Porque enquanto eu aperto aqui, a música começa, a gente acaba se enrolando. Já sou enrolado de natureza. Mas, minha amiga Célia, é muito bonita mesmo. Essa música é muito antiga e eu sempre estou cantando essa música porque ela me toca muito, ela é muito forte. Agradeço o Sandro Jurandir que compôs essas músicas há bastante tempo. A passagem de hoje é Marcos, capítulo 10, versículo do 46 ao 52. Se você não está com a sua Bíblia aí, se estiver próxima, dá tempo de pegar. Mas se você não tiver, eu já te faço esse desafio para que na próxima semana você traga a sua Bíblia para o nosso grupo de oração. Não faz sentido um grupo de oração sem Bíblia. Tem que ter a Bíblia no grupo de oração, tem que ter. Pelo menos nos que eu participei, era sempre assim. A gente partilhava a palavra de Deus. Então, voltando, Marcos 10, do 46 ao 52. Marcos 10, 46, 52. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi-se ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego. Rabone, mestre, Respondeu-lhe o cego: que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou.
No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, as coisas de Deus, elas são impressionantes como é que elas acontecem com a gente. Eu estava jantando logo no início da semana, não sei se foi segunda ou terça-feira, e veio muito forte no meu coração qual deveria ser o tema do grupo de oração de hoje. E vocês vão entender o porquê que esse tema é tão importante assim. O que há de tão importante nessa passagem e por que ela vai fazer a diferença na nossa vida, no nosso grupo de oração. Na semana retrasada, Jesus acalmou a tempestade, fez Pedro caminhar sobre as águas. Pedro ficou meio temeroso porque o vento redobrou. Ele estendeu a mão e Jesus o salvou. Na passagem anterior, em que Jesus já estava dentro da barca, eles gritaram: "Salva-me, Senhor, nós perecemos!" E Jesus também interveio e acalmou a tempestade. Ele falou: "Silêncio", pronto, acabou a tempestade. Na passagem da semana passada, já foi algo um pouquinho mais diferente. Vocês lembram? Agora, Jesus curava um coxo de nascença, e ele, após ser curado, foi andando, saltando e louvando a Deus. Hoje a cura, ela tem uma pedagogia um pouquinho diferente dos milagres que aconteceram nos dois grupos anteriores de oração. A dinâmica é outra. Importante, eles chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e uma grande multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando novamente. Lembra do coxo? O coxo estava lá o quê? Mendigando, pedindo lá na porta do templo, pedindo que fosse para ele dado uma moeda. E Pedro respondeu: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Essa foi a dinâmica da cura anterior. Aqui, Bartimeu estava mendigando. Vamos lembrar, porque na saída, as pessoas que possuíam deficiência naquela época, elas eram colocadas para fora. Elas ficavam fora da cidade, elas não podiam ficar dentro, que eram consideradas pessoas pecadoras. Ninguém queria aquelas pessoas ali. Qualquer semelhança é mera coincidência. Hoje em dia nós vemos isso, ainda vemos isso. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, inclusive é filho de Timeu, para que não tenha dúvida de quem iria ser curado. Sabendo que era Jesus de Nazaré, ficou sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Quem estava com Jesus? Era uma numerosa multidão, a palavra de Deus fala isso. Era um grupo grande. E o cego não iria andar ao lado de Jesus. O cego estava lá à margem. E ele, para que Jesus ouvisse, ele fala alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendiam para que ele se calasse. Você imagina, você está caminhando do lado do mestre e fica alguém gritando. Não tem coisa mais desagradável de quando você está caminhando e alguém está fazendo barulho. Eu louvo a Deus, agradeço pelos meus vizinhos que são bem barulhentos. Às vezes, aos domingos, a gente quer ouvir alguma coisa durante a missa que está sendo online e não tem jeito. O pessoal é festeiro, aqui é bodas de Caná. Mas não tem coisa mais desagradável do que você ser importunado. Na semana passada, eu acho que eu fui um pouco desobediente, porque uma passagem, não sei se eu falei, mas
tocou o meu coração uma passagem do Evangelho em que um homem recebeu uma visita e ele não tinha o que oferecer, não tinha farinha para fazer o pão. Aí ele foi lá na casa do vizinho dele, bateu, e o vizinho, pô, aquela já tarde da noite, ele atendeu. O que você está fazendo aqui? Não, eu queria farinha, porque me chegou uma visita e eu não tenho como fazer pão. Mas já é tarde. Ah, vai dormir, cara. Vai procurar o que fazer. E bateu a porta na cara dele. Falou assim, não tem não. Antigamente as camas ficavam todas no chão. O cara tinha que passar por cima de um, por cima do outro, que as pessoas na casa. E ele foi lá, bateu, insistiu, bateu novamente. E o cara veio atender com mais raiva. Como é que tu me acorda, cara? Essa hora da noite você tá me acordando. Não, é porque chegou um vizinho e eu preciso de pão. E ele venceu pela insistência. E é o mesmo caso de Bartimeu. Bartimeu, quando foi repreendido, ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas ficaram assustadas e Jesus ouviu. Chama esse cara aí. Esse cara que está incomodando, chama. Engraçado, curioso, é que essas pessoas, quando vão chamar Jesus, o Bartimeu, fala assim, coragem. Lembra? Primeiro repreendiam e agora falam, coragem, ele te chama, levanta-te. Lançou fora a capa, se ergueu de um salto e foi ter com ele. Jesus, olha só, gente, Jesus pergunta, o que você quer? Você imagina perguntar para uma pessoa que é cega o que ela quer? Você imagina perguntar para uma pessoa que está no leito de um hospital, lutando contra o câncer, e Jesus chega para ela e pergunta, o que você quer? Era claro que o que Bartimeu queria era enxergar, mas Jesus queria ouvir dele. O que você quer? Que eu veja, Senhor. Que eu veja. E o mais curioso ainda é que Jesus fala assim, ó, toma, veja. Ele poderia falar isso. Como ele falou para Pedro, vem. Para Pedro, ele fala, vem. Senhor, eu quero caminhar sobre as águas. E ele fala, vem. Mas para esse ele não fala. Ele fala, a tua fé te salvou. Eu não sei se você consegue compreender, não sei se você consegue entender o sentido dessa passagem tão rica. Em primeiro lugar, nem sempre nós teremos a possibilidade de estarmos a sós com Deus. Nem sempre, olha só, vivemos um momento de pandemia. Quantos não podem ir às igrejas? Não pode estar no templo, tem que estar rezando, orando em casa. Percebe? E ele estava ali com uma numerosa multidão. Ele não estava sozinho. Mas a diferença é que ele ouviu com o ouvido da fé. Ele ouviu com o ouvido da fé. Alguém falou para ele, me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder. Entendeu? Alguém falou para ele. Alguém falou de uma maneira diferente e ele se convenceu. É ali a minha oportunidade. É diante de Jesus é que eu tenho a minha oportunidade.
Ele poderia ficar murmurando, eu sou cego, né? Já estou aqui acostumado, é só pegar minha esmolinha e acabou. Isso aí não é para mim. Esse negócio de cura, negócio de seguir Jesus, isso não é para mim. E diante da dificuldade, não bastasse a cegueira, as dificuldades para caminhar, as dificuldades de caminhar entre as pessoas que o viam como pecador público. Não só bastasse essas dificuldades, era muita gente. E essas pessoas falando para ele, ó, mete o pé daqui, Bartimeu. Tu tá incomodando, você tá atrapalhando. Irmão, o primeiro nome que me veio aqui, Fernando Lopes, Cláudia Lima, vocês estão incomodando. A oração de vocês tem que chegar ao ouvido de Jesus ao ponto de incomodá-lo. Tá entendendo? E aquele grito desesperado de Bartimeu incomodou. A ponto de falar, não tem jeito. E me fez lembrar uma outra passagem que jogam o paralítico pelo teto. Jesus estava lá na reunião dentro de uma casa e do nada colocam um paralítico em cima no meio, no centro da casa. Você imagina Jesus estar ali pregando, falando com as pessoas, falando, né, da boa nova, anunciando a boa nova. Era ele. E jogam de repente um paralítico ali. O que Jesus vai fazer? Ô criatura, volta, sobe com esse camarada de volta. Tem outra chance a não ser a cura? É o que Jesus faz. Às vezes nós devemos nos colocar assim, ou que outras pessoas, quando nós não temos força, nos coloquem assim diante do Senhor. Eu não sei quais são as pessoas por quem você está orando. Eu não sei se é por você mesmo, eu não sei se é a sua dificuldade. Mas é se colocar assim diante de Jesus. Senhor, tome aqui, ó. Não precisa palavras difíceis. Senhor, não aguento mais não. Senhor, está difícil. O Senhor sabe da minha limitação, o Senhor sabe do meu cansaço, do meu desânimo, da minha fraqueza. O Senhor tudo pode. Senhor, toma aqui. Mas, como diz o Eclesiástico, aceita tudo que te acontecer. Eu sou devoto de São Francisco e não tenho como falar outra coisa, que ele se alegrava com as dificuldades. Se ele encontrasse alguém mais pobre que ele, não admitia aquilo. Ninguém pode ser mais pobre do que eu. Meu irmão, minha irmã, o que está te faltando para você, como esse paralítico, para como Bartimeu, clamar a Deus, pedir a Deus? As pessoas vão te incomodar, as pessoas vão te desanimar. É isso que elas fazem. Não deveriam, mas é isso que elas fazem. Quantos e quantos projetos você engavetou, porque quando foi ouvir uma pessoa, a pessoa falou assim, é melhor não dar trabalho. Isso não é para você. Vai construir uma casa? Não, esquece isso. Vai demorar muito. Irmão, às vezes eu fico me perguntando por que será que Deus às vezes me escolheu para certas coisas. Mas eu tenho certeza que tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo tem um propósito. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não chama Jesus de uma maneira qualquer. Além de reconhecer a genealogia, ele fala que quem pode ter compaixão de alguém, né? E ele sabia a quem ele estava pedindo. Falaram para ele quem era aquele Jesus, que havia curado outras pessoas.
e ele pede: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha o quanto eu estou sofrendo. Vêm as pessoas e nos desanimam. E após ser incomodado, após esse incômodo do seu grito, do seu desespero, Jesus chama. E falam para ele: coragem, levanta. Se falam para ele: levanta, vocês tentem imaginar a situação em que se encontrava Bartimeu. Imagina o desespero, a aflição de você ver o mundo pelos pés das pessoas. E quantos de nós, irmãos, não estamos passando por esse momento de ver o mundo de lá de baixo, de ter a visão que parece aquela visão rasteira. Muitos diriam: chegamos ao fundo do poço. E nessa passagem, hoje nós podemos tirar essa lição. Mesmo do chão, Bartimeu ousou gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão. Eu preciso da sua presença, Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Quando Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? É porque Jesus conhece o coração. Jesus sabia que aquele coração de Bartimeu não desejava somente a cura de sua cegueira. Ele estava humilhado, sujo, mal vestido, não devia ter um bom cheiro, um cheiro agradável. As pessoas não queriam se aproximar dele. E não é isso que o pecado faz com a gente, irmão? Nos deixa sujos. Ficamos sujos. Eu te convido nessa noite a entregar tudo aquilo que você acha impossível. Que você tenha coragem de clamar, de gritar se for necessário. Assim como o vizinho que foi lá pedir a farinha para fazer o pão, que você tenha coragem de incomodar a Jesus com as suas orações, de pedirmos uns pelos outros. Dia 14, ontem, foi o dia em que o Papa pediu para que todas as religiões orassem. Um bem comum é a humanidade. E tanta gente com frescura espiritual, né? Eu não se dou com fulano, eu não se dou com Beltrano. Que mané se dou, gente? Está errado no português e está errado na maneira de tratar o seu irmão. Dizia Nelson Correia, parafraseando: que mané se dou? É amai-vos uns aos outros como Ele nos amou. Esse é o nosso grande desafio. Amar a quem está na sua casa. Às vezes eu sei que é difícil. Que dirá as pessoas que estão ao seu redor? As pessoas que te magoaram, que te feriram, que te machucaram, que te lesaram, que te ofenderam. Eu queria voltar só um trechinho do Evangelho. Pedido de Tiago e João. Tiago e João estavam lá, né? Maravilhados com as obras que Jesus Cristo estava fazendo. Já reconheceram que Jesus é o Messias, é o Senhor. Aí vira para ele e pede: Senhor, que eu sento, um senta à sua direita e outro senta à sua esquerda. Aí Jesus fala assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês vão beber do mesmo cálice que eu? Porventura vocês vão beber do mesmo cálice que eu?
às vezes nós não entendemos quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Nós estamos muito preocupados com o status, com a maneira com que as pessoas nos verão. Eu confesso para vocês que durante muitos e muitos anos eu vivi em função daquilo que as pessoas achavam. Gente, se às vezes nós não nos conseguimos nos entender, como é que as pessoas vão nos entender? Só Deus conhece o nosso coração. Nem o cardiologista conhece o nosso coração tão bem quanto Deus. Então, é entregar a vida na mão do Mestre, entregar a vida na mão do Senhor, requer não se preocupar em qual lugar Ele irá te colocar. Aí Tiago continua, né? Jesus chamou e deu-lhes a lição. Sabeis os que são considerados chefes das nações. Aí ele vai falando. Aí ele acrescenta assim, ao final, no versículo 43, ele fala assim: todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. Pronto. Tá aí a chave. Quer ser grande, meu irmão? Você quer ser grande? Seja aquele que serve. Seja o servidor. Falei na semana passada, é importante ser melhor, mas não melhor do que o outro, e sim para o outro. Então faça esse convite, se quer ser grande, seja servo. Aí no final está assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem não lembra da missa do lava-pés, em que o sacerdote, né, relembrando uma passagem, né, em que Jesus Cristo vai lavar os pés dos seus discípulos, e os sacerdotes fazem isso. Esse ano não teve, né? Por conta da pandemia não teve. É isso. Aí enquanto eu estava, como eu falei para vocês, enquanto eu estava jantando, cara, eu tomei um susto. Eu vi Eugênio Júnior, aí eu achei que fosse Eugênio Jorge quem está assistindo a gente. Eugênio Júnior, seja bem-vindo. Já pensou Eugênio Jorge na live do Eduardo? Olha só, hein? Mas enfim, eu estava jantando e o Deus me tocou muito forte no meu coração, muito forte no meu coração. Porque eu falei de 3 momentos em que foram trabalhadas o quê? A cura. Foram trabalhadas a cura. Está sendo trabalhada em nós essa cura. Nós estamos pedindo a cura da pandemia. Não é isso que nós estamos pedindo? Aí eu me veio assim no coração muito forte. Mas e depois? E depois que a pandemia passar? E depois que a cura vier? Vocês sabem o que aconteceu com o coxo? Vocês lembram o que aconteceu com o coxo? Foi andando, saltando e louvando a Deus. Vamos ver o que aconteceu com esse cego Bartimeu? Tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Quantos e quantos de nós não somos tocados intimamente pelo Senhor, não somos curados de tantas e tantas enfermidades, mas somos incapazes de ajoelhar e de agradecer ou de retribuir bem com bem. Às vezes a gente está tão apressado em retribuir mal com o mal, mas quando é o bem com o bem, nós sentimos uma grande dificuldade. Te convido, meu irmão, a fazer essa experiência. Se você é grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, procure eu fico tentando não falar de testemunho, mas as pessoas que me conhecem sabem que
Se hoje estou na igreja foi porque Deus me curou da dependência química. Se hoje sou curado 25 anos de cara limpa, se hoje tenho 25 anos de cara limpa, porque Deus me curou, eu só consegui me manter limpo da dependência química, primeiro, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, e segundo, porque eu procurei ocupar a minha mente. Mente vazia, oficina do encardido. Eu procurei ajudar as pessoas que estavam na dependência. E quando a gente procura ajudar outras pessoas, nós nos fortalecemos. Deus nos fortalece. Se você saiu de uma enfermidade, de que maneira você pode contribuir com alguém? De que maneira você pode ajudar uma outra pessoa? Pense nisso. Queria que você pensasse muito nisso. É muito difícil nós falarmos da nossa vida, vem muita coisa na nossa lembrança, momentos difíceis que nós passamos, momentos difíceis que nós vivemos, mas, gente, eu posso falar para vocês de coração, do fundo do meu coração, o quanto eu sou grato a Deus por tudo. Pelas minhas dificuldades, pelas minhas provações, pelas minhas limitações. Seja grato também. Que a gente possa sair nessa noite louvando, andando, saltando e louvando a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida. Tá difícil, irmão, mas tá difícil com Deus do teu lado. Ele te sustenta. Vós que sofreis aflitos, vinde a mim. E nós encontraremos em Jesus aquele alívio de que seja retirado de nós todo esse fardo que nós carregamos. E às vezes fardos que nem nos pertencem. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e que você pudesse agradecer a Deus pela sua vida. Assim como o cego Bartimeu, que ousou gritar para que Jesus o curasse, eu te convido, meu irmão. Clame. A oração agora é sua. Eu não sei onde você está, mas esse é o momento de você agradecer. Se você tem algo a pedir, não peça pura e simplesmente. Clame ao Senhor. Importune o Senhor com a sua oração. Eu sei que a palavra é forte. Importunar. Senhor Jesus, quantas pessoas, Senhor Jesus, nesse momento nos leitos dos hospitais. Quantas pessoas estão sofrendo, Senhor Jesus, com essa pandemia. Quantos familiares, Senhor Jesus, aflitos em suas casas. Alguns porque já perderam pessoas e outros porque descobriram que no seio de sua família existem pessoas contaminadas com esse vírus, Senhor Jesus. Nós te clamamos, Pai amado, nós te pedimos, Senhor Jesus, o Senhor que tudo podes. E por isso que o Senhor, podendo tudo, nós te entregamos a nossa vida, a nossa enfermidade, a enfermidade de todas essas pessoas, Senhor Jesus. Senhor, eu quero te entregar nesse momento todas as pessoas que trabalham nessa linha de frente. Essa semana foi o dia dos enfermeiros, esses profissionais corajosos, que o Senhor possa estar protegendo a cada um deles. Quanto é importante, Senhor Jesus, essa obra que eles fazem, os médicos, Senhor Jesus, o maqueiro, o faxineiro que trabalha no hospital, Senhor Jesus.
Proteja também, Pai amado, todos os policiais, todas as pessoas que nos dão segurança, que estão nas ruas para nos proteger, estão à mercê dessa pandemia, Senhor. Eu quero rezar também nesse momento, eu quero pedir por todos os empresários que têm funcionários que precisam manter a sua empresa de portas abertas, Senhor. Abre para ele também, Senhor Jesus, para cada uma dessas pessoas uma porta, que tenham cada um deles uma solução, Senhor Jesus, que ninguém seja mandado embora, Senhor. Tantas pessoas sofrendo já com desemprego. Eu te clamo, Senhor Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Senhor Jesus, também te peço por todos os nossos idosos, aqueles que alcançaram a melhor idade, ficam aflitos por estarem na classificação de risco, que o Senhor acalme o coração deles e de todos os seus familiares, Senhor. Pessoas que já sofriam de depressão. Meus irmãos, vocês imaginem o quando a pessoa sofria de depressão e podendo ter uma válvula de escape, podiam ir para as ruas e agora não podem. Mas, Senhor Jesus, eu te clamo, tem compaixão de nós, preenche todo o vazio dessas pessoas que sofrem dessa enfermidade, Senhor. Tira toda a ansiedade, Senhor Jesus. Irmão, você vai vencer. Em nome de Jesus, você vai vencer. Não desista. Eu sei que você já pensou até mesmo em tirar a sua vida. Misericórdia, Senhor Jesus. Mas eu quero te falar nessa noite, Deus te ama. Deus te ama. Deus está contigo a cada momento. No meu coração também muito forte as mulheres, as donas de casa, que os maridos vão para trabalhar e elas ficam em casa com os afazeres da sua casa. E elas muitas e muitas e muitas vezes se sentiram sozinhas, aflitas, com o coração aflito, choraram sem saber. Minhas amadas, vocês podem ter certeza que Deus ouve cada uma dessas súplicas que vocês fazem, porque elas brotam do fundo do seu coração. Acalma, Senhor Jesus. Acalma, Senhor Jesus, o nosso coração. Quero de uma maneira especial por duas pessoas que estão passando por uma provação muito grande. Médicos, mas só o Senhor sabe o seu momento, minha irmã. Só o momento sabe, só Ele sabe o momento, só Ele sabe. Confie em Deus, confie em Deus, Ele sabe.
Muito obrigado, Senhor Jesus, por sua paz, pela sua infinita paz. Ouvi do Padre que ter paz não está em guerra. Tem muitas pessoas que estão em conflitos, mas encontraram a paz. A verdadeira paz vem de ti, Senhor. Por isso nós te clamamos e te agradecemos pela paz que alcança o nosso coração. Move-te em mim. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, povo de Deus. Fiquem com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Pode ir embora, gente.